Fala aí rapaziada, aqui quem fala e o Davi Teorias trazendo a parte 22 de o que aconteceria se Goten fosse o protagonista. Bom, sem mais enrolação, bora para a teoria. Goten e Bills começam a trocar golpes intensos e rápidos que ninguém conseguiria acompanhar, e Bills estava ocultando seu poder, assim deixando Goten mais à vontade para lutar, e os dois começariam a trocar esferas de Ki, e uma delas pegaria em Videl, outra em Tarble, matando os dois na hora. Gohan ficaria cheio de fúria e seu cabelo começaria a levantar e ficar loiro, porém sua aura fica azul e amarela, e ele se transforma em Super Saiyajin Raji, e todos ficam impressionados, e ele parte para cima de Bills, e Bills tem muitas dificuldades por estar lutando com Deus Super Saiyajin e um Super Saiyajin Raji, porém ele aumenta seu poder, e logo depois dá um golpe em Gohan, que faz o mesmo desmaiar, e Goten pensaria que ele estava morto, e desperta uma fúria incontrolável, assim desbloqueando todo o poder do Deus Super Saiyajin, e Bills fica animado e lança uma supernova em Goten e o mesmo a destruiria, e Bills fica impressionado e lança um Super Hakai e Goten solta uma esfera de Ki banhada no Ki vermelho, assim fazendo um choque de poderes, e aquilo explodiria e os dois começariam a trocar golpes novamente, e a luta seria tão intensa que iria até o espaço, e Trunks se transforma em Super Saiyajin 2 para poder acompanhar um pouco a luta, e Goten estaria com soco na cara de Bills e logo depois um Super Kamehameha ferido muito a Bills, e ele fica furioso, e dá um soco na cara de Goten e Goten faz o mesmo, e os dois voam longe e Goten faz um Super Kamehameha, e todos falam: vai em Goten, nos confiamos em você. E Goten fala: todos estão depositando sua confiança em mim, e estão confiantes de que eu vou vencer, então, não tem como eu perder. E ele lança o Super Kamehameha com todas as suas forças em Bills, e Bills lança um Hakai, e eles estavam muito empatados, e Goten começa a gritar e a usar mais poder, e derrota o Hakai de Bills e os dois estariam muito feridos, porém Bills lança uma supernova com 10 vezes mais poder do que a anterior, e Goten tem muitas dificuldades, e Bills nota que Goten não estaria mais com a aura do Deus Super Saiyajin e que seu cabelo não estava mais vermelho, e que ele não era mais o Deus Super Saiyajin, e sim o Super Saiyajin normal, e Goten desfaz a supernova, e parte para cima de Bills acertando um soco na cara do mesmo, e eles começam a trocar vários golpes potentes, e Bills fala: você não percebeu, mas você não é mais o Deus Super Saiyajin, porém parece que de algum jeito o seu corpo absorveu o poder do Deus Super Saiyajin, você é mesmo impressionante Goten, estou entendendo porque você conseguiu derrotar o Freeza. E Goten fica sem entender, porém ele percebe que já não é mais o Deus Super Saiyajin, mas ele não liga e parte para cima de Bills e dá vários golpes, e depois de um tempo, Goten é derrotado, e é jogado aos pés de seus amigos, e Bills fala que vai destruir a Terra, e Goten pensa em um plano, e ele fala: Trunks vem aqui.
e ele fala seu plano para Trunks e Trunks acha uma ótima ideia, e ele se transforma em Super Saiyajin 2, e Goten com muita dificuldade se transforma em Super Saiyajin 2 também, e eles partem para cima de Deus, e por Goten ter absorvido o poder do Deus Super Saiyajin eles dariam um pouco de trabalho a Deus, além deles dois terem muita sincronia, e Goten por estar poupando energia, ele usa o poder que resta a ele e com uma dificuldade extrema ele se transforma em Super Saiyajin 3, e eles dão mais trabalho ainda a Deus, porém ele se cansa e dá um golpe nos dois que deixa eles no chão, porém eles se levantam e continuam atacando, e depois de um tempo os dois mal conseguiam se mexer, e Goten começa a rir dizendo que aquele seria o fim de Deus, e ele saca duas sementes dos deuses, e joga uma para Trunks, e os dois comem uma, e Deus fica sem entender nada, porém quando ele vê que os dois estavam recuperados ele fica impressionado, Senkai, e os poderes seriam Goten 2 bilhões, e Trunks 500 milhões, e só uma observação é que Goten absorveu o poder do Deus Super Saiyajin, por isso ele teria esse poder. Bom, voltando para a teoria, Goten e Trunks começam a fazer uns passos idiotas, e logo depois se fundem, virando Gotenks, e ele diz: eu sou a fusão de Goten e Trunks, e eu serei aquele que irá te matar. E Deus fica impressionado com o poder de Goten que se está transformado, que seria de 27 bilhões, e ele se transforma em Super Saiyajin, ficando com um poder de 1.350 bilhões, e Deus fica impressionado com aquilo, e eles começam a trocar golpes, assim fazendo a terra tremer, e Goten pega os braços de Deus e logo depois dá um chute em sua barriga, fazendo o mesmo ir para longe, e nesse meio tempo, Goten faz os fantasmas kamikazes e Deus fica sem entender, até que um fantasma o toca e explode e deixa ele um pouco ferido e ele entende o que estava acontecendo, e ele tem muitas dificuldades para lutar, pois Goten estava lutando em sincronia com os kamikazes, dificultando muito para o lado de Deus, até que ele começa a usar muito mais poder, ficando com um poder de 3 trilhões, assim derrotando os kamikazes e espancando Gotenks, até que Gotenks se transforma em Super Saiyajin 2, ficando com um poder de 2 trilhões e 700 bilhões, deixando todos perplexos com seu poder forte quanto Deus, e ele faz novamente os kamikazes, assim tendo vantagem sobre Deus, e Deus usa mais poder, porém ele não conseguiria lutar contra Gotenks e os kamikazes juntos, até que ele usa mais de seu poder chegando a 10 trilhões, e ele espanca Gotenks sem dar nenhuma chance do mesmo revidar, e Gotenks fala: já chega disso, eu vou usar todo o meu poder. E ele eleva muito o seu poder e se transforma em Super Saiyajin 3, ficando com um poder de 10 trilhões e 800 bilhões, e ele parte para cima de Deus e Deus faz o mesmo e eles colidem seus socos, fazendo toda a terra tremer, começar tsunamis e destruir montanhas, e Gotenks por ser mais forte, acerta seu soco em Deus o ferindo muito, e Deus solta um Hakai, logo em seguida várias esferas de Ki e Goten devolveria o Hakai acertando em Deus, e logo depois ele desviaria todas as esferas de Ki, e ficaria olhando para Deus, até que ele fala: o que foi Deus? Você não era o Deus da destruição. Hahaha. E Deus fica furioso e aumenta seu poder até 15 trilhões, e Gotenks vendo que não poderia vencer ele faz novamente os fantasmas kamikazes e a luta estaria bem equilibrada, porém o kamikaze explode, deixando Deus ferido dando vantagem a Gotenks, e Deus começa a enganar os kamikazes e leva novamente uma vantagem, e Gotenks perceberia que a fusão não duraria muito tempo, e ele começa a fazer um Super Final Kamehameha, e Deus uma supernova misturada com o Hakai, e eles lançam os ataques e isso causaria um super choque de golpes, e Hanabi coloca todos em uma nave e se transforma em Super Saiyajin 2 e empurra a nave para mais longe possível, e Gotenks estaria com muitas dificuldades e Bios estaria na mesma, até que Bios começa a empurrar, porém Gotenks quebra seus limites, e uma coisa que ninguém esperava acontece, incrível Saiyajin Gotenks se transforma no Deus Super Saiyajin e acerta Bios em cheio, e Bios fica extremamente surpreso com aquilo, e para quem está com dúvidas, Gotenks transformado em Deus Super Saiyajin tem um poder de 75 trilhões e até que Bios usa muito mais poder e chega aos 50 trilhões, porém ele ainda não era páreo para Gotenks, e ele usa mais poder, ficando com um poder de 80 trilhões, e Gotenks faz os kamikazes, dificultando muito para o lado de Bios, e Bios usa mais poder ainda, chegando aos 100 trilhões, dificultando para Gotenks, porém, quando Gotenks se transformou em Deus Super Saiyajin, os kamikazes desenvolveram uma habilidade de cura, e enquanto
enquanto alguns atacavam junto com Goldex. Alguns ficavam atrás restaurando as forças de Goldex. E isso fazia Bills ter mais dificuldade, e antes que me perguntem, os Saiyajins não têm Senkais infinitos, e os de Goten e Trunks já acabaram, por isso Gotenks não ficaria mais forte com a cura dos kamikazes. Bom, voltando para a teoria, Bills fala: você é muito forte, porém essa luta já acabou. E logo depois disso ele usa mais poder, ficando com um pod de 200 trilhões, e ele chega por trás de Goldex, e dá um golpe na nuca do mesmo, fazendo ele desmaiar, e todos iriam ver como Gotenks estava. E quando eles chegam lá, a fusão se desfaz, e Bills fala que vai destruir a Terra, porém ele cai no sono e Whis leva ele para seu planeta, e todos respiram aliviados, e Bulma e Hanabi levam Goten, Trunks e Gohan para casa para eles se recuperarem. E então o que será que vai acontecer? Descubra na próxima parte. Se inscreva no canal se ainda não é inscritos, por favor divulguem o canal para nós chegarmos a 50 inscritos, e deixe seu like, e valeu!